Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez. Olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bem-vindos de volta ao canal Companhia do Xadrez. Vamos para o último dia do Grande Chess Tour lá na Costa do Marfim. No último vídeo nós vimos aí uma partida do quarto dia. O quarto dia lá do Grande Chess Tour foi o primeiro dia das Blitz. E aqui nós vamos para o quinto dia, onde tivemos mais 9 partidas Blitz. E tivemos aqui de novo um encontro da besta de Lyon, o vulgo MVL, o Maxime Vachier-Lagrave, enfrentando o campeão mundial Magnus Carlsen. Vamos ver aqui esta partida muito interessante. Já vimos aí no último vídeo uma partida muito interessante dos dois. Se você não assistiu, vá lá correndo neste vídeo para ver que partida maravilhosa esses dois contendentes fizeram. E agora nós vamos então para este novo confronto, o jogo da volta. Alguém aqui querendo vingança. Vamos ver o que aconteceu então. Vamos para a partida aqui. O Maxime Vachier-Lagrave de branca jogou C4, veio C5. Cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3 e agora E6. Estamos entrando aqui numa inglesa simétrica depois de G3, B6, bispo G2, bispo B7, roque, bispo E7, B3. Aqui o Vachier-Lagrave também vai fianquetar o seu bispo aqui na casa B2. Vem aqui o lance roque, bispo B2 e aqui o lance D6. Agora o Vachier-Lagrave vai jogar E3 para colocar a sua dama aqui em E2 e poder deixar aqui a primeira fileira para as suas torres atuarem. Cavalo de BD7 foi a casa escolhida aqui para o cavalo ali de B. A casa D7 vem aqui dama E2. O Carlsen, que é um especialista nesse tipo de estrutura, muito parecido ali com a porco-espinho. Na verdade é uma porco-espinho aqui na inglesa, também dá para se utilizar na siciliana, essa formação com E6, D6, mais tarde 1A6, e depois as pretas tratam de espetar aqui com B5 e também com D5. Vem aqui o lance A6, D4 do Vachier-Lagrave, colocando sua presença no centro ali com o seu peão de D. Cavalo E4, vem agora a torre D1 centralizando a torre, colocando na coluna da dama. A dama de D8 vai ter que resolver sua posição ali, porque sempre que essa torre vem aqui para D1 com a dama ali em D8, costuma-se criar ali alguns temas táticos. Então nós vamos ver aí as pretas resolvendo a posição dessa dama em alguns lances a mais. Cavalo C3, bispo por C3, vem bispo E4, evitando o lance E4. Colocando esse bispo aqui, uma ideia muito comum também lá na defesa índia da dama, o bispo vem parar em E4, esperando só a oportunidade desse cavalo sair de F3, para então acontecer as trocas aqui com o bispo de casas brancas. A partida continuou com torre AC1, torre E8 foi o lance escolhido pelo Magnus Carlsen. Bispo H3, Vachier-Lagrave resolve tirar o bispo da diagonal, com a ideia de não trocar os bispos. Agora no próximo lance, cavalo D2, atacando aqui o bispo em E4, e ele pode então jogar o avanço aqui do peão de E para E4. Vem aqui dama C7, cavalo D2, ameaçando o bispo B7 e agora E4. Magnus Carlsen ataca o centro ali com o bispo F6, vem agora cavalo F3, Vachier-Lagrave jogando muito direitinho, tomando conta do centro, conseguiu tomar aqui a casa E4 daquele bispo lá de B7. Vem agora B5, lance interessante aqui do Magnus Carlsen. Ele não está dando esse peão em B5, uma vez que depois de A por B5, o peão aqui em A2 também fica atacado. Vem aqui então C por B5, A por B5, agora D por C5, bispo por C6, trocou ali os bispos em C3, torre por C3, agora vem o lance B4 primeiro para fixar
a posição desses peões, o peão de B e o peão de A aqui nas casas brancas, antes de retomar ali em C5. Muito esperto Magnus Carlsen, como sempre, né? Torre C2, D por C5. Agora vem dama E3, coloca sua visada não somente em C5, mas em algumas casas importantes aqui na ala do rei. Magnus Carlsen evita ali que haja muita hegemonia branca na casa G5, joga um H6 para controlar ali a casa G5, vem agora bispo F1, controlando C4, Magnus Carlsen oferece agora a troca de bispos, vem torre de CD2, ameaça o cavalo ali em D7, Magnus Carlsen joga cavalo F6, safa o seu cavalo, vem bispo por A6, torre por A6, e agora vai vir uma pressão sobre o peão de C5 com torre C1. Magnus Carlsen vai responder com uma pressão sobre o peão ali de A2, jogando torre de A8. E agora, depois de torre por C5, dama A7. Botando uma pressão aqui no peão de A2, que está atacado 3 vezes, defendido apenas uma. Com certeza está caindo. Vem torre de D, C2 e depois de torre por A2, torre C8, cheque do Vacher-Lagrave. Aqui as pretas já igualaram, estão começando a crescer suas asinhas no jogo, estão começando a tomar conta do jogo nesse final. Vem aqui rei H7, dama por A7, torre de 8 por A7, e agora cavalo D2 do Vacher-Lagrave, defendendo seu peão de E4. Cavalo G4, Magnus Carlsen vai conseguir colocar o seu cavaleiro ali em casas importantes dentro do território inimigo. Depois de rei G2, cavalo E5, F4 e agora cavalo D3. O cavalo entra colocando uma pressão. Vem agora rei F1 e o Magnus cresce as asinhas. Eu tenho que contar para vocês que ainda não viram o primeiro jogo entre os dois nas Blitzes lá na Costa do Marfim. Eu vou dar aqui um spoiler violento. Na primeira partida, o Magnus Carlsen perdeu para o Vacher-Lagrave. Então aqui ele está com sangue nos olhos, tentando de todo jeito vencer o Vacher-Lagrave para ter aí a sua vingança nas Blitz. Bom, aqui ele joga torre A1, tenta criar aqui uma ameaça de mate depois de rei E2, torre D7. E o Magnus Carlsen está ameaçando aí algumas coisas como torre E1, ou então entrar lá em H1. O negócio está ficando meio sinistro aqui para o Vacher-Lagrave. O Vacher-Lagrave vai defender aqui a casa E1 tranquilamente. Joga cavalo F3, está controlando bem o jogo. Vem agora torre B1, torre D2 é o lance. E agora começa a ficar meio estranho a posição, já que a torre lá em D7 está desprotegida. Então temos um ataque aqui sobre o cavalo em D3. E se, por exemplo, o Magnus Carlsen seguisse aqui com torre por B3, as coisas iam ficar meio esquisitas com o cavalo E1. Ele ia entrar com uma linha aqui onde as brancas ainda iam ter vantagem. Por exemplo, cavalo por F4, para dar uma detonada nos peões. Torre por D2, rei por D2, torre H3, vai cair também o peão de H2. Mas não é a linha que vai conduzir o Magnus para a vitória. Então aqui o Magnus realmente está talvez bastante pressionado pelo tempo e também com seu psicológico abalado, já que já havia perdido a primeira partida e não está encontrando muitas coisas aqui contra o Lagrave na segunda partida. Aqui ele jogou depois de torre D2, o lance torre B2, propondo troca de torres, porém depois de torre por B2, cavalo por B2, o cavalo está muito mal colocado aqui em B2. Vem o lance cavalo E5 atacando a torre, e o Magnus Carlsen percebe que o seu cavalo pode ser alvo de ataque. Por exemplo, se ele escolhe jogar aqui o lance torre A7, torre C2, e o cavalo está atacado, está caindo e não tem como defender. Não tem como defender. Vocês podem olhar aí no estudo do Lichess, que eu vou colocar na descrição, essa linha mais completa, tá ok? Vamos voltar para a partida aqui depois de cavalo E5. Magnus jogou aqui torre D4, ameaçando o peão de E4.
veio rei E3, torre D1, livrando a torre, agora cavalo por F7. Magnus joga aqui torre E1 cheque, depois de rei D4, ele joga torre E2, ameaçando o peão de H2. Vacher Lagrave vai jogar aqui H4, a partida já está ganha para as brancas, e depois de H4, Magnus Carlsen percebe a maldade aqui do Vacher Lagrave. Para quem conhece aí o mate do gancho, já viu aí nas nossas playlists ali dos mates elementares, dos padrões de mate, aqui o Lagrave está com uma vontade imensa de jogar H5, cavalo E5, cavalo G6 e ameaçar depois o mate ali, com apoio de cavalo ali, em H8. É um mate do gancho, o Magnus Carlsen evita isso aqui jogando rei G6. Mas aí vem cavalo E5, rei H5 e torre G8. Magnus resolve jogar aqui com torre D2. Já está um pouco desesperado com o tempo e um pouco desesperado com a posição no tabuleiro. Vem rei E3, ataca a torre. A partida segue com torre C2, torre por G7. Vem aqui torre C3 e agora rei E2. As coisas estão totalmente perdidas para o Magnus. O rei está ali em perigo. E depois aqui de cavalo D1, o Magnus está, na verdade, tentando uma posição de afogamento. Tentando salvar a partida, percebeu que já está perdido, jogou cavalo D1 e agora se, por exemplo, rei por D1, as coisas poderiam complicar aqui com torre C1 cheque. A torre começa a dar uns cheques aqui no rei, embora provavelmente isso também não salvasse o Magnus Carlsen. Para não correr riscos, o Vacher Lagrave, depois de cavalo D1, continuou com o lance G4. Deu um chequinho ali em G4 e depois de rei por H4, ele capturou em D1. Porém, ali depois de cavalo D1, ele teria um lance muito forte que seria cavalo D7, já ameaçando o mate aqui na casa F6. O cavalo está caindo e não tem como defender o mate ali em F6. Seria um lance mais prático aqui para o Vacher Lagrave. Bom, vamos voltar para a partida aqui depois de cavalo D1. Veio então G4, rei por H4, rei por D1. Vem agora rei G3, F5, peão passado vai correr, não tem como parar o peão de F, e o resto é coisa simples para o Vacher Lagrave, que vai pontuar mais uma vez, deixando Magnus Carlsen pé da vida, deixando Magnus Carlsen super irritado. Afinal de contas, perdeu as duas partidas blitz, e vou dizer mais, nós vamos olhar aí o quadro depois. O Magnus Carlsen ficou atrás do Vacher Lagrave nas blitz, tá ok? Vacher Lagrave, se fosse contar só a pontuação das blitz, ele teria sido campeão com 12 pontos. Então vem aqui depois de F5, Magnus ainda joga rei F4, atacando o cavalo, vem cavalo G6 cheque, depois de rei por E4, F6, o peão está indo lá para F8. Não adianta jogar torre F3 como Magnus fez, porque F7 está apoiado ali pela torre em G7. O próximo lance será F8 dama, com vantagem decisiva. Magnus Carlsen abandonou, saiu pisando duro, abanando os braços ali de maneira veemente, mas nada muda o fato de que Magnus Carlsen foi superado nas blitz aí pela besta de Lyon. Lyon é a cidade do Vacher Lagrave, para quem não sabe. A besta de Lyon derrotou o campeão mundial nas blitz. Bom, isso não foi suficiente para tirar o título do Magnus Carlsen, já que nas rápidas ele foi muito bem, e a pontuação nas rápidas contou 2 pontos. Então vamos dar uma olhada aí no score. O resultado aqui nas rápidas, o Magnus Carlsen fez 15 pontos, o Hikaru Nakamura fez 12 e o Vacher Lagrave fez 11. Agora nas blitz, o Magnus fez 11,5, o Nakamura fez 11 e o Maxime Vacher Lagrave fez 12. Então a gente vê que
o Václav Lagrave foi o melhor nas blitzes. Mas a pontuação final combinada aqui foi 26,5 para o Carlsen, 23 para o Nakamura e 23 para o Václav Lagrave. Os dois dividiram aí a segunda posição com a mesma grana. Vamos ver a grana que esse pessoal ganhou aqui no próximo quadro. No próximo quadro nós vemos aí o Magnus Carlsen somando 13 pontos no Grande Chess Tour. Ganhou aí $37.500. O Ricardo Nakamura com o Václav Lagrave, cada um ganhou aí $22.500. Tá bom, né? Tá bom. O Václav Lagrave deve ter ficado feliz, né? Ganhou esses 22.500 e ainda tirou o couro do Magnus Carlsen nas blitz. Vamos ver aqui o site do Grande Chess Tour para nós darmos uma olhada aqui nos próximos eventos, tá ok? Então terminou aqui o torneio da Costa do Marfim. O próximo será na Croácia, lá em Zagreb, na Croácia, do dia 24 de junho a 9 de julho. Nós estaremos juntos nesse torneio para trazermos mais partidas aí brilhantes dessa turma da pesada, esses grandes jogadores aí da elite mundial. Bom, vamos ficando então por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.